Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, uma noite fria, enfrentar, vindo aqui em busca dessa palavra consoladora que Jesus reserva para cada um de nós. Então vamos nos ligando com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, nos acolhendo, já fazendo uma triagem nas nossas necessidades, naquilo que nós viemos buscar. É assim que nós iniciamos a nossa conversa com Jesus, agradecendo a oportunidade de termos chegado até aqui e rogando que esse nosso divino amigo derrame as suas bênçãos sobre nós, nos envolva no seu carinho, na sua inspiração, envolvendo também o nosso irmão expositor, para que ele transmita tudo aquilo que está preparado para a noite de hoje e que nós, com certeza, estamos necessitando ouvir. Obrigado, Jesus. Obrigada, Paulo de Tarso e equipe espiritual da nossa casa, por aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema que nós trouxemos para a nossa reflexão na noite de hoje tem por título, então, A Farmácia da Natureza. E ele tem por base o capítulo As Ervas e o Homem, do livro Saúde, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, fez o seguinte comentário a respeito desse livro. O problema da saúde é de vital importância, por dependerem, de certo modo, os vários quesitos de felicidade da vigência desse precioso concurso. Ou seja, ter saúde é algo que pode nos dar felicidade. Mas o que é felicidade? O conceito de felicidade diz o seguinte: felicidade é uma sensação de bem-estar e contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos. Quer dizer, é mais difícil termos sensação de bem-estar se não tivermos saúde, embora seja possível termos sensação de bem-estar sem ter saúde. Outro conceito diz que a felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado, um momento em que não há nenhum tipo de sofrimento. Ou seja, se alguém tem algum tipo de sofrimento, porque a sua saúde não está bem, porque está doente, também tem mais dificuldade de perceber a felicidade das pequenas coisas, porque a sua atenção está mais voltada para a doença do corpo do que para as outras pequenas coisas que poderiam estar lhe dando felicidade. Continua Joana de Ângeles. Entendamos, porém, a saúde como sendo um conjunto de condições que decorre do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Então, nós precisamos estar harmônicos com nós mesmos para que nós possamos perceber, ter saúde e também, dessa forma, perceber a felicidade. Precisamos nos dar conta que a saúde é consequência das nossas escolhas, consequência de tudo aquilo que a gente está fazendo, porque nós podemos acabar adoecendo por maus pensamentos e por atitudes inadequadas. Nossas escolhas nesta existência e também em existências passadas. O nosso sofrimento emocional, ele decorre do nosso afastamento das leis divinas que nós trazemos inscritas na nossa consciência. A partir de um espírito saudável, nós temos condições de ter um corpo sadio e uma mente sã. A depressão, por exemplo, ela surge porque estamos insatisfeitos com a nossa realidade pessoal. E esta é resultado dos atos praticados nesta ou em outras existências que têm repercussão naquilo que nós estamos vivenciando hoje. Nós sabemos que no nosso inconsciente o que nós deveríamos estar fazendo, mas a nossa ligação com hábitos inadequados do passado, que nós trazemos e continuamos fazendo muitas vezes, se nós não nos damos conta deles, como avareza,
inveja, ciúme, ódio, rancor, nos afastam do caminho que nós precisaríamos estar trilhando. Joana de Ângeles ainda comenta: sem um conhecimento espiritual de profundidade em torno das causas que propiciam os acontecimentos humanos, com a consequente compreensão da metodologia para conduzir os efeitos, o binômio saúde e doença permanece sob complexidades de difícil condução. A medicina terrena, ela percebe a saúde apenas como com causa apenas na presente existência. Poucos médicos consideram já a existência de vidas passadas. Mas a doutrina espírita traz o conhecimento que muitos casos somente são explicáveis com o entendimento de que tudo o que fizemos contribui para o que nós hoje somos. Então, aquilo que nós já realizamos em existências passadas explica o porquê de uma criança nascer com problemas congênitos. E só isso poderia explicar, porque senão aonde estaria a justiça divina? Nós podemos não lembrar o passado, mas nós temos que nos dar conta que nada acontece por acaso e que Deus não permite que caia um fio de cabelo se não for necessário. Ao Espiritismo, diz Joana, cabe a tarefa indeclinável de contribuir com segurança para a equação das dificuldades em torno de muitas patologias e suas consequentes terapêuticas. Levando a mente a examinar os fatores causais de toda e qualquer ocorrência, melhor oferece os recursos impeditivos de danos ou capazes de equilibrar-lhes os efeitos. Então, esse livro, ele fala da saúde que surge pela prática das virtudes que devemos desenvolver, missão intrínseca que cada ser humano encarnado traz, ou seja, nós viemos aqui para desenvolver virtudes. E das doenças que surgem pela dificuldade de nos libertarmos dos nossos defeitos, dos vícios de comportamento que nós trazemos a muitas encarnações. Então, nesse capítulo especificamente, Miramês inicia dizendo que não podemos falar do homem saudável sem lembrar das ervas, coadjuvantes naturais na manutenção da vida na Terra, cujo energismo é de proficiente valor para o equilíbrio orgânico e mesmo psíquico, quando eles estão carentes de vigor. É importante cuidarmos, porque hoje, se a gente falar em ervas, principalmente para a juventude, se entende outra coisa, né? Mas as ervas que está se comentando é justamente o que se fala em termos de alimentação. As plantas, aquilo que nós deveríamos comer com mais frequência e que muitas vezes nem sempre está presente no nosso prato quando nós estamos nos alimentando. O homem já passou por diferentes etapas em termos de alimentação. No entanto, vivemos numa época em que os meios de comunicação associam prazer, sucesso e felicidade com alimentos de baixa qualidade. Sucos prontos, salgadinhos, doces, bolachas recheadas, que na sua propaganda muitas vezes alegam ter vitaminas, sais minerais essenciais para cada pessoa e até mesmo, principalmente para as crianças, mas que escondem uma série de produtos químicos, como os conservantes, acidulantes, corantes, que fazem, por outro lado, muito mal para as mesmas crianças e que irão causar diversas doenças, já no presente, como alergias, ou mesmo no futuro, como problemas autoimunes. É possível hoje associarmos vários tipos de doença ao tipo de alimentação que se consome, principalmente para os povos ocidentais, porque nós, ocidentais, somos muito mais desregrados em termos de alimentação do que os orientais. Nesses tempos de globalização, o oriental hoje até que tinha uma alimentação mais saudável há muitos anos atrás, tem começado a conhecer doenças que eram quase exclusivas dos ocidentais, por estar imitando os maus hábitos alimentares desses. Nós temos um exemplo de mulheres, por exemplo, que saem do Japão e que, enquanto as mulheres no Japão têm um certo percentual de tendência a ter câncer, as mulheres japonesas que vão para o Ocidente, esse número aumenta em 4 vezes. Ou seja,
simplesmente a mudança de alimentação faz com que elas tenham muito mais tendência à doença. Hipócrates, o pai da medicina na antiga Grécia, teria dito a seguinte frase: que o seu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Miramês citou ervas como coadjuvantes naturais. Podemos considerar, então, nesse caso, todos os produtos de origem vegetal não industrializados. O uso de vegetais, legumes e frutas é fundamental para o bom funcionamento do ser humano. E a falta destes alimentos no nosso dia a dia está na origem de várias doenças. Não por acaso, várias pessoas apresentam a chamada prisão de ventre ou constipação, e isso ocorre devido a uma dificuldade de funcionamento do intestino por falta de um ou mais de 3 componentes essenciais: água, fibra e movimento. Água, muitos de nós não nos damos conta do quanto nós precisamos tomar de água. Mas é importante que a gente tenha, se a gente quiser ter uma ideia de qual a quantidade de água que a gente deveria consumir por dia, façam a conta do seu peso e calculem que deveríamos tomar 30 ml por quilo que nós temos por dia. Então, uma pessoa com 70 quilos deverá tomar pelo menos 2 litros e 100 ml de água por dia. E por que a movimentação do intestino é tão importante? A fibra, a principal fibra, a auxiliar na movimentação do intestino, ela vai estar presente justamente nas frutas, verduras e legumes, principalmente, como dissemos, mas crus. Quando nós consumimos um legume cozido, ele já não auxilia tanto na questão da movimentação do intestino. Até mesmo porque quando nós cozinhamos esses alimentos, nós perdemos as enzimas que são essenciais para o processo digestivo. Então, quanto mais nós conseguirmos comer essas verduras, legumes crus, nós teremos um funcionamento melhor do intestino. E então, estamos dizendo por que a movimentação do intestino é tão importante. Porque no intestino é onde se produz quase 90% da serotonina que nós utilizamos no nosso corpo. E o que é serotonina? Com certeza muitos de vocês já ouviram falar. Serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. As pessoas com depressão, elas precisam de um medicamento para auxiliar na recaptação da serotonina, para que essa serotonina esteja em maior disponibilidade no cérebro, porque muitas vezes a pessoa não está produzindo serotonina suficiente, então esses medicamentos ajudam a que aquela serotonina que está sendo produzida possa ser direcionada mais para o cérebro. Muitas delas poderão ter melhora do seu estado emocional se tiverem um melhor funcionamento do intestino, e talvez elas nem precisem de um medicamento antidepressivo. Não bastasse apenas o tipo de alimento, também temos problema com o excesso de comida ingerida por muitas pessoas. A gula é um dos chamados 7 defeitos capitais, cuja virtude a ser incentivada é a temperança, que significa o autocontrole. Quem nasce guloso tem grande possibilidade de ter morrido guloso numa encarnação anterior, porque a gente não vira santo simplesmente porque a gente desencarna, né? Então, se hoje eu for uma pessoa avarenta, eu vou voltar na próxima encarnação como avarento. Então, uma pessoa gulosa que desencarna hoje, ela não aprendeu a se controlar na alimentação, ela vai voltar como uma pessoa gulosa, vai ser aquela criança voraz que consome tudo que vê pela frente. E essa pessoa, então, que já traz isso, ela não chegou a desenvolver o autocontrole antes de desencarnar, e ela manteve impregnado no seu DNA, no seu perispírito, a informação de como ela lidava com a comida. Quando ela volta para o corpo físico, ela retorna com as mesmas características que ela tinha na vida anterior, antes de deixar o corpo físico. Por isso que é importante, em qualquer etapa da vida, nós estarmos dispostos a fazer a reforma íntima. Tem pessoas que já têm mais de 60, 70 anos que dizem assim, já estou muito velho para mudar. Não, em qualquer etapa nós podemos mudar, mas nós precisamos ter vontade e precisamos começar a exercitar a mudança. Assim nós teremos chance de conseguir
alguma melhora para a próxima encarnação. Outra possibilidade para a gula, desde a tenra infância, pode ser o caso daquele espírito cuja mãe, ao longo da gestação, foi privada de uma quantidade mínima de alimento e vem a desenvolver essa necessidade por mais alimento ao longo da existência como um reflexo do medo que ele adquiriu de não sobreviver, porque a mãe, por algum motivo, não estava consumindo comida necessária. E isso nós vemos então nas pessoas com baixa renda, que têm dificuldade de comer 2, 3 refeições por dia. Também pode ser por ter sido tido privações alimentares ao longo da primeira infância. Então são diversas as possibilidades de surgir em alguém esse desvio de comportamento. Se alguém tem dificuldade para identificar como ela deveria se alimentar, ela pode tomar por base a seguinte frase: coma pela manhã como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. Ou seja, é mais saudável nós comermos mais pela manhã e menos à noite, para que a nossa saúde seja mais equilibrada. No entanto, o que nós costumamos para reunir os amigos? Um bom churrasco, uma janta, com muita comida. E isso, quando a gente consome um alimento muito pesado à noite, nós temos a tendência a passar mal e adoecer, talvez no dia seguinte, provocando às vezes refluxo, gastrite, etc. A gula, para ser vencida, ela necessita inicialmente de uma identificação que ela existe como um distúrbio alimentar. Posteriormente, é necessário a aceitação de que é importante modificar esse distúrbio. E, em seguida, um desejo de mudança associado a um esforço pessoal para que ele consiga realmente o resultado desejado. Paracelso, um médico e físico do século XVI, disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, nós podemos passar bem com um alimento em pequena quantidade e nós podemos passar mal com o mesmo alimento em grande quantidade. No caso da gula, mesmo um alimento saudável consumido em exagero pode ser a fonte de diversos distúrbios de saúde. A gente sabe, por exemplo, casos de alergia ligados a determinados alimentos, que surge pelo consumo excessivo dos mesmos. Então, aquela criança que gosta de amendoim, mas ela não come um punhado de amendoim, ela come um pacote de amendoim. E aí, em poucos dias, ela estará começando a ter alergia, mesmo com pequenas quantidades de amendoim. Se, por um lado, os maus hábitos psicológicos, como raiva, inveja, avareza, ódio, ressentimento, entre outros, atuam como fatores sensibilizantes para a nossa saúde, a má alimentação age como um fator desencadeante de muitas doenças. Já a boa alimentação, ela pode agir na recuperação da saúde, e é nesse sentido que Miramês enfatiza o uso dos produtos de origem vegetal. Ele diz: o mundo celular do ser humano chega à contagem astronômica de trilhões de vidas minúsculas, pois a citologia moderna as compreende como tais. É, pois, fascinante estudar e compreender como se processa o metabolismo do corpo, as mudanças moleculares, por que e para que mudam, na urgência de assegurar a harmonia do todo. As nossas células, elas necessitam de nutrientes para um bom funcionamento. As plantas, de forma geral, elas podem proporcionar todo o alimento necessário para o ser humano, embora existam diversas correntes que enfatizam a necessidade dos produtos de origem animal na nossa alimentação. Sem entrar no mérito da polêmica, porque a nossa intenção com essa palestra não é colocar para vocês um estilo de alimentação, mas acredito que eu acho que é uma questão de foro íntimo que a gente deve respeitar. Mas eu acho importante que as pessoas tenham o conhecimento de que a forma como elas se alimentam hoje pode ser a causa de doenças no futuro que não estavam previstas no seu planejamento reencarnatório e que estão surgindo única e exclusivamente devido à sua escolha alimentar, aquilo que elas estão fazendo. Porque muitas vezes, quando nós entramos dentro da doutrina espírita, nós costumamos querer classificar tudo como karma,
tudo como algo que já estava previsto para nós passarmos, para nós resgatarmos. E muitas vezes nós estamos passando simplesmente aquilo que nós estamos colhendo, aquilo que nós plantamos ao longo da vida por uma má alimentação. A indústria alimentícia, na tentativa de ganhar cada vez mais consumidores, ela investe na pesquisa de alimentos saborosos, em termos de paladar, mas questionáveis em termos de saúde. Como o objetivo dessa indústria é o ganho financeiro, elas não estão preocupadas com possíveis distúrbios de saúde que os seus consumidores possam apresentar no futuro. Até mesmo porque nós sabemos que muitas dessas indústrias, elas fazem várias coisas. Então hoje nós temos indústrias que investem no agrotóxico, que vai tratar das plantas ao longo do seu plantio, mas elas também investem no medicamento, que serve para aquelas pessoas que ficaram mal depois do agrotóxico tomarem. Então elas ganham pelos dois lados. Já existem muitos estudos apontando os alimentos industrializados como causas das doenças degenerativas modernas, como o câncer, o diabetes ou os problemas cardiovasculares. Muitos desses últimos derivados pelo aumento do colesterol, o que é mais frequente em pessoas que consomem alimentos de origem animal ou alimentos processados, como os embutidos, do que naquelas pessoas que se utilizam exclusivamente de vegetais. A energia que circula no sistema neuropsíquico do corpo, ela é viva, diz Miramês, percorrendo todos os filamentos sensíveis do organismo, levando a mensagem distribuída pelo comando central que se instalou no quartel-general, no topo craniano, como luz que se manifesta integrada na luz maior que é Deus. Assim como o nosso corpo físico, todo o universo ele é composto de energia. O que diferencia os diferentes corpos é a informação para que os diversos átomos se agreguem e formem um determinado material. Quando nós meditamos, além de auxiliar no equilíbrio físico do corpo, ao tornarmos a nossa respiração mais tranquila, nós ajustamos o nosso sistema cardiovascular, predispondo o nosso corpo para a recepção de energias sutis. O autor espiritual ainda explica que existem subquartéis espraiados no corpo espiritual, interligados ao vaso físico, que são os centros de força ou os chakras, fortemente associados a glândulas endócrinas, e destas ao todo celular, obedecendo ao comando da divina força do espírito. Esses chakras ou centros de força, eles canalizam a energia cósmica para dentro do nosso corpo. E são eles, sem a gente se dar conta, a medicina terrena, sem ela se dar conta, porque ela não enxerga estas energias entrando, que auxiliam para que as glândulas do corpo possam ter um melhor funcionamento. Quando nós temos emoções negativas, nós bloqueamos muitas vezes certos chakras que dificultam a absorção dessas energias, e isso também gera doença. Pode também esses chakras serem abertos em demasia com algumas emoções negativas, o que também pode gerar doença. Só que nesse estágio ainda não é identificado pela ciência material qualquer disfunção. A disfunção inicial do corpo, da doença, ela surge nas emoções que o nosso espírito apresenta, dificultando o funcionamento desses chakras e dificultando o aporte da energia para as glândulas. Até aí a medicina não identifica a doença, mas nós já estamos doentes, nós já estamos começando a adoecer. A medicina só vai identificar a doença quando o corpo físico adoece. E aí muitas vezes já é tarde, nós vamos levar muito mais tempo para nos recuperar. A razão de estarmos falando das ervas, ponto o espírito, é que elas também têm corpos, com um determinado comando, mantendo o equilíbrio com o predomínio da natureza bioenergética, dentro e fora de si, guardando no seu mundo interior as bênçãos de Deus para ajudar os homens nas suas jornadas de crescimento. Conhecê-las e utilizá-las corretamente, essa é uma das chaves para alcançar a saúde. Como ele salienta, as plantas também possuem natureza bioenergética. Elas podem nos auxiliar tanto pelas substâncias químico-biológicas que elas apresentam, mas também pela energia que elas nos oferecem.
Esse auxílio pode ser percebido pela ingestão do alimento, pela inalação dos aromas que a planta disponibiliza no ambiente, como pela aplicação das suas partes, folhas, flores e raízes, sobre o corpo físico. É importante ainda nos darmos conta que a planta estaria alimentando tanto o corpo físico como a sua estrutura energética. Cada planta contém um tipo de informação diferente que pode nos auxiliar nos mais diversos órgãos. Algumas vão auxiliar mais o fígado, outras mais o rim, outras mais o estômago, o coração, etc. O Dr. Edward Bach, um médico inglês, descobriu há muitos anos atrás o poder curativo das plantas, das flores, através simplesmente das suas essências. E aí surgiram os florais de Bach. E hoje são diversas as categorias de florais que podem auxiliar também no nosso equilíbrio energético. Quando nós fazemos um tratamento espiritual, em que é indicado o uso da água fluidificada, normalmente os espíritos responsáveis pelo auxílio a nós prestado, eles utilizam os fluidos energéticos provindos da natureza, das plantas, e colocam esses fluidos na água para que ela seja fluidificada de acordo com a necessidade de cada pessoa, para tratar do ponto de vista mental, físico e espiritual. Eles são, assim, indicados para melhorar a pessoa num todo. Quando é indicada a fluidificação da água para uma pessoa, são manipuladas energias específicas para aquela pessoa. Então, quando vocês vêm à casa espírita com a sua água para ser fluidificada, essa água é o seu remédio. O que é diferente quando nós fazemos, por exemplo, o Evangelho no Lar. Quando nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, que nós colocamos um pote d'água para ser fluidificado, essa água está sendo fluidificada para as necessidades da família. Então, todos os familiares podem consumir aquela água. Mas quando é o nosso medicamento, quando é para nós, dentro de um tratamento espiritual, nós precisamos nos dar conta que aquela água está sendo preparada para aquele indivíduo. A morada do homem anda um tanto ou quanto por si mesma, e a ignorância a faz sofrer as consequências do mal que o espírito fez no aprendizado, diz Miramês. No entanto, os outros reinos vêm em seu auxílio, como no caso dos medicamentos indispensáveis no estágio em que a humanidade se encontra. Como já citamos, a nossa saúde é consequência das nossas escolhas. O nosso corpo físico padece de acordo com os atos que nós realizamos e pensamentos que guardamos em nosso ser ao longo da vida. Não há no plano físico quem já não tenha pensado mal de alguém, falado mal de alguém ou feito mal a alguém em algum momento de suas vidas. A questão está na frequência e na intensidade do mal que nós praticamos. Quanto mais tempo nós persistimos em atitudes inadequadas, maior a probabilidade de isso afetar a nossa saúde física. Nós precisamos nos dar conta que o nosso corpo ele é composto de 70% de água. O Dr. Masaru Emoto, um cientista japonês, ele demonstrou através de diversos estudos ao longo dos anos o quanto o poder das palavras e dos pensamentos afetam a estrutura da água. Se pode afetar a água, pode afetar a saúde do corpo. Continua Miramês. As ervas ou as plantas são recursos valiosos que atingem até outros corpos além do físico, desde que a nossa sabedoria nos ensine a usá-las com o devido respeito que elas merecem. O uso dos elementos fluidificados das plantas vão estabilizar inicialmente os corpos mais sutis, como dissemos, a parte dos chakras, a parte do espírito, sede original dos desequilíbrios do homem. A nossa saúde depende inicialmente das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Se nós tivéssemos todos um espírito saudável, nosso corpo e nossa mente também seriam saudáveis. E isso acontece nos mundos mais elevados, onde lá já não se conhece mais doenças, pois todos os seres que habitam nesses planos já não trazem mais no seu interior o mal, eles já não fazem mais o mal, eles já não pensam mais o mal em relação ao seu semelhante. Nós muitas vezes nos permitimos ficar com raiva,
com rancor, com ressentimento, até mesmo e principalmente daqueles que vivem junto a nós. E é isso que nós precisamos ir aprendendo a transformar. Em nosso plano, embora possamos parecer em grande parte do tempo sermos pessoas pacíficas, controladas, éticas, bondosas, nós ainda nos deixamos levar em determinadas situações, não respeitando o nosso semelhante, apresentando atitudes egoísticas quando julgamos que precisamos defender os nossos familiares, esquecendo que fazemos todos parte da grande família universal como filhos de Deus. Essas atitudes, aparentemente inocentes, geram perturbação no nosso íntimo, porque, no fundo, o nosso ser sabe que nós não estamos agindo de acordo com as leis divinas, com aquilo que está inscrito na nossa consciência. Após anos repetindo esses comportamentos inadequados, o nosso equilíbrio energético acaba sendo afetado, causando então a doença no corpo físico. Assim, a doença que porventura alguém esteja começando a apresentar hoje, ela não começou no mês passado ou no ano passado. Ela começou há muito tempo atrás, talvez até antes mesmo de nós reencarnarmos. Quando todos nós tivermos a consciência da importância de modificar as nossas atitudes e a certeza da continuidade da vida, a paternidade e a maternidade serão realizadas com mais consciência. E chamaremos a atenção dos nossos filhos sobre a importância deles modificarem as suas atitudes, e explicando o porquê isto é necessário para o seu equilíbrio nessa e nas outras vidas. Não apenas modificarmos a conduta em relação à forma de agir com o seu semelhante, mas também e principalmente os seus hábitos alimentares. Muitos de nós, pais modernos, fomos responsáveis pela introdução de alimentos pouco saudáveis na dieta dos nossos filhos. Todo hábito necessita ser repetido poucas vezes para ser incorporado. Então, uma criança que aprendeu a tomar refrigerante em vez de água, será um adulto que só toma refrigerante. Qual é a consequência disso? Diabetes, hipertensão, entre outras doenças. A medicina oficial é, por natureza, violenta, conforme o autor. Os bioquímicos buscam combinações onde falta sintonia com o corpo físico. Por isso, surgem as reações e a intolerância por determinados remédios. A rejeição dos órgãos ou do organismo é por antipatia pelo corpo estranho nele inoculado, como medicamento, ou no caso dos transplantes usados pela moderna medicina. Não observamos isso também no uso de determinados alimentos? Mesmo alimentos ditos saudáveis podem causar alergias ou intolerâncias, como já citamos. E isso ocorre muito frequentemente devido ao abuso de determinada substância, mesmo que a princípio esse alimento seja saudável. Então, lembram da diferença que falei entre veneno e remédio, né? Nunca se ouviu tantas pessoas comentarem sobre intolerância a glúten, por exemplo, ou a lactose, como nos últimos tempos. Muito provavelmente todos vocês conheçam alguém que tem intolerância a glúten ou lactose, ou vocês mesmos já tenham intolerância a glúten ou lactose. E isso é consequência da forma como os nossos alimentos estão sendo processados, bem como o excesso de alimentos contendo leite e trigo. E algumas pessoas dizem que não há vida sem pão e leite. Só que existem outros alimentos. Não existem árvores que não sejam benfeitoras, diz Miramês, nem ervas que não sejam curativas. Deus as colocou no jardim da terra para que os homens as descobrissem como alimentos e remédios, antes de servirem de instrumento para a renovação da atmosfera que beneficia a todos. Há pouco falei do problema, então, da intolerância ao glúten, mas não é um cereal da natureza? Não está em contradição com o que o Espírito escreveu? Uma das questões em relação ao glúten hoje é a sua produção. Boa parte do trigo, principalmente no Brasil, ele é produzido com sementes transgênicas. E isso aumentou muito a quantidade de glúten na semente do trigo. E por isso que hoje um pão que a gente come, ele tem muito mais glúten do que um pão de 40, 50 anos atrás. E é isso que faz com que as pessoas hoje não consigam entender. Mas eu sempre comi o meu pãozinho, por que hoje ele me faz mal? Justamente pela forma como ele está sendo produzido. Quando nós começamos a ingerir um alimento em excesso, e nesse caso uma quantidade excessiva de glúten,
a possibilidade de intolerância ou alergia ela aumenta muito. Comer com moderação, principalmente alimentos orgânicos, ou seja, vegetais sem o uso de agrotóxicos na sua produção, será sempre uma escolha saudável para o nosso corpo. Como diz o autor, as hortaliças são pratos saudáveis para a alimentação das criaturas na vida terrena, como também trazem consigo forças curativas. Existe uma corrente alimentar que fala da importância de ingerirmos alimentos crus, que seria a alimentação viva. Ela é constituída de alimentos crus como frutas, verduras, sementes, brotos, germinados ou hidratados, em que se utiliza de maneira eficiente todos os nutrientes que a planta traz. Ao consumirmos os alimentos dessa forma, nós estamos ingerindo alimentos com a sua estrutura original, organizada em nutrientes e enzimas. Muitas dessas enzimas elas se perdem totalmente quando nós fervemos algum legume ou verdura acima de 40 graus Celsius. Grande parte das propriedades curativas, então, vão sumir nesses casos. Quando nós consumimos alimentos cozidos, nós precisamos produzir enzimas para a digestão desses alimentos. Já quando nós ingerimos esses alimentos crus, eles nos ajudam na digestão e absorção dos nutrientes. O que a gente não percebe é que à medida em que a gente vai envelhecendo, o corpo físico vai diminuindo a sua produção de enzimas. E com isso, os hábitos alimentares inadequados aumentam ainda a deficiência de enzimas, causando um envelhecimento mais rápido. Existem estudos hoje que indicam que o ser humano, por volta dos 40 anos, devido aos desgastes da alimentação moderna, restam cerca de 30% das enzimas digestivas que, uma vez gastas, não há como restituí-las. E aí o que é que vai nos ajudar a fazer uma melhor digestão? São justamente as plantas. São as verduras, as frutas e os legumes crus. Por outro lado, quanto maior reserva de enzima, mais o corpo fica fortalecido, com a imunidade mais alta, porque nesse sistema existe mais energia vital. Lembram que eu falei que a planta ela traz energia consigo. Então, nós consumindo a planta crua, nós estamos consumindo essa energia, o que ajuda na nossa saúde física. Quando nós consumimos, então, vegetais crus, nós reduzimos a necessidade do uso das nossas enzimas. Então, quando mais moços nós consumindo alimento cru, nós estamos poupando as nossas enzimas para quando nós estivermos mais velhos. O que vai nos proporcionar mais anos de vida e mais saúde. Aqueles que já têm mais idade, talvez não tenham mais como produzir essas enzimas, mas poderão melhorar a sua digestão se consumirem mais alimentos crus. Na busca de satisfação pelo prazer da mesa, acabamos priorizando determinados sabores, como o doce e o salgado, e deixamos de lado sabores como o amargo e o azedo, que também são importantes para a nossa saúde. Chá de alcachofra é muito amargo, o que já indica como um excelente medicamento para o fígado, além de auxiliar no intestino, na digestão do estômago e colaborar para a redução do colesterol. Alimentos importantes a serem ingeridos crus com sabor amargo são a rúcula, o repolho, a acelga, a chicória, o radite e o espinafre, além da alcachofra. Já o limão, de gosto amargo, é um excelente medicamento para o estômago, quando ingerido com água sem açúcar, porque ele alcaliniza o estômago. Há pessoas que não se afinizam com limão, mas então há outros alimentos também azedos que podem ser ingeridos sem o açúcar, que são o abacaxi, a laranja, o tomate, o morango. Assim, educar as crianças que é importante comer salada, não apenas maionese de batata, que quando a gente fala em salada, a criança já pensa logo na maionese, né? Mas principalmente os vegetais e legumes crus, é tarefa dos pais. Mas esses devem começar primeiro a ter esse hábito em casa, porque não adianta eu querer que o filho coma uma salada se eu não como a salada. É muito difícil para a criança entender por que os pais podem comer apenas pão e leite e eles precisam tomar suco e comer frutas. Se é bom para um, é bom para todos. Finalizando, Miramês lembra que a cozinha é um lugar sagrado, tanto quanto o momento das refeições. Os assuntos inferiores não devem ser ventilados nesses lugares, nessa hora de repasto, pois o alimento fica magnetizado pelos sentimentos do cozinheiro, assim como recebe as cargas magnéticas
do que pensais e sentis no momento em que vos alimentais. Comeis o que pensais e respirais os próprios sentimentos. Então, se alguém cozinha, faz a comida com raiva, talvez seja melhor pedir comida de fora, porque aquela comida vai estar impregnada de uma emissão de energias que não é muito boa. O ideal é que a gente cozinhe com amor, porque quando a gente estiver cozinhando com amor, a gente vai transmitir amor para aquela refeição, e as pessoas vão estar recebendo o amor através da refeição. Falamos há pouco que 70% do nosso corpo é água, e o quanto palavras e pensamentos influenciam na água. Considerando que os alimentos também são compostos de grande parte de água, se ao estarmos preparando os nossos alimentos e estivermos com pensamentos ou emoções negativas, elas estarão então influenciando no alimento que vai ser ingerido. Nós não sabemos como estão as emoções, como eu disse, do cozinheiro ou da cozinheira num restaurante onde nós vamos comer, mas se ao menos quando comemos em casa nós pudermos estar atentos a isso, será melhor. O capítulo termina fazendo a seguinte advertência: amai as árvores, amai todo o mundo vegetal, que ele devolverá o amor que recebeu em saúde para a vossa felicidade. Que possamos levar para casa algumas dessas coisas que a gente falou na noite de hoje e quem sabe começar a transformar a nossa alimentação para que a gente possa ter uma saúde ainda melhor no futuro. Muita paz a todos. Passamos agora então ao nosso momento de preces e radiações, onde iremos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, o médico das almas, na intenção, em primeiro lugar, de todos os desencarnados. Podemos mentalizar os nossos familiares, amigos, conhecidos, pedindo que eles recebam as vibrações de amor, de gratidão, a nossa saudade, o desejo de que estejam em paz, em harmonia. Somando-se a este, nós incluímos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que ninguém se lembra de elevar uma prece, aqueles que aqui na Terra, no momento de desespero, por desconhecerem que somos espíritos imortais, sucumbiram perante as suas provas e romperam com a existência física. Rogamos a Jesus, a equipe de Maria de Nazaré, que acolha esses irmãos suicidas, aliviando os seus tormentos. Pedimos agora a Jesus, pelos encarnados, pelos nossos familiares, amigos e pelos nossos irmãos em humanidade, por aqueles que se encontram doentes nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, pelos nossos irmãos encarcerados que já sofrem pelo isolamento, pelo seu comprometimento com as leis da sociedade. Por todos, enfim, Jesus, que estejam atravessando as dores do corpo, as dores da alma, nós rogamos, Senhor, que os teus mensageiros de luz saiam distribuindo as tuas bênçãos sobre todos eles, derramando paz, serenidade, fé e esperança. Agora, Jesus, nós te convidamos para que tu vás conosco através do nosso pensamento, das nossas melhores vibrações, até os nossos lares. E lá chegando, Jesus, que a tua luz se irradie por todas as peças da nossa casa, do nosso ambiente doméstico, acerenando, pacificando os corações, distribuindo a tua paz, o teu amor, para que cada um de nós que lá habitamos, compondo essa nossa família, possamos desenvolver a tolerância, a compreensão, o amor incondicional. E se lá porventura estiver algum irmão desencarnado, que os mensageiros de luz recolham esse irmão, o levem ao hospital do plano espiritual para receber o seu atendimento. Agora, Mestre, nós te pedimos pelas nossas águas.
por todas as águas que trouxemos, mentalizando aquelas que nós trouxemos e que levaremos para os nossos familiares, que em cada um daqueles recipientes sobre a mesa seja retirado pelos enfermeiros do espaço, pelos médicos do plano espiritual, o remédio ideal para cada um de nós. Que ao ingerir essa água, nós encontremos o equilíbrio, a saúde do corpo e do espírito. Por fim, Jesus, nós queremos te rogar pelo nosso planeta Terra, por essa nossa grande mãe que nos acolhe nessa bendita encarnação, para que saibamos, Jesus, com a tua ajuda, com a tua inspiração, promovermos a paz dentro de nós, para que ela se irradie por todo o planeta, fazendo assim cada um de nós a nossa parte, a nossa contribuição, para que este nosso mundo se torne um planeta de regeneração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, por toda a assistência amorosa que recebemos neste momento. Que assim seja.